Em algum dos nossos comentários aqui, se eu não me engano, foi a Rosângela que falou sobre isso, falou sobre a soberania de Deus. Deus soberano. Os salmistas, eles acreditavam muito que o reino do Senhor era soberano, que governava todas as coisas. Ele criou e tudo que ele criou estava sobre o seu manto, sobre a sua mão poderosa. Ele é o rei supremo desse planeta, inclusive, e governa o mundo com justiça e retidão. Vários salmos vão falar sobre isso. As leis de Deus são boas e precisam ser guardadas porque trazem paz e segurança. E além do mais, o salmista destaca mais 2 pontos aqui que a gente vai falar hoje. Deus também é juiz, um juiz justo, que no devido tempo vai julgar todas as coisas. E isso acontece porque ele tem uma aliança para conosco, para com a humanidade. Vamos debulhar tudo isso daqui, vamos na Bíblia, que é o que interessa para nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8. Vamos começar com o Salmo de número 8. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, ou no celular, ou a Bíblia mesmo. Eu gosto, assim, da minha Bíblia, porque eu gosto de anotar, às vezes escrever, mas a Bíblia no celular quebra bastante galho também. Salmo 8, dos versos 1 em diante. Olha que interessante isso daqui. Para quem não sabe, livro de Salmo, você pega a Bíblia no meio assim e abre, você já abre em Salmos, né? Salmo número 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Olha, presta atenção nisso. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmo curto, mas de palavras assim poderosas. Quando alguém vai estabelecer um reino nessa terra, um governo nessa terra, normalmente a pessoa procura alianças de pessoas que são poderosas, mega empresários, pessoas mega influentes, para dar sustentação ao seu governo. Mas olha o reino de Deus, como é que o salmista coloca aqui? Aonde é que Deus foi buscar apoio? Quem é que firma o reino do Senhor? Olha aqui o verso 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Basta o lábio das crianças e dos recém-nascidos que dão esse apoio, isso já é suficiente para silenciar os inimigos, para silenciar o inimigo. Basta crianças e recém-nascidos. Existem seres mais frágeis do que crianças e recém-nascidos. O Senhor escolhe os mais vulneráveis, porque ele definitivamente não depende da minha força. Perdão se alguém vai se ofender aqui. Deus não depende da sua força. Deus não depende da nossa capacidade, do nosso intelecto, dos meus talentos. Deus não depende de nada disso para que o seu reino possa subsistir. E quando eu penso nisso, eu começo a perceber que quando ele me chama para participar do seu reino, isso é um ato de graça. Você entende isso? Deus não precisa de mim, mas ele fala: Wesley, eu estou te chamando para você ajudar no estabelecimento do meu reino. Não porque ele precisa de mim, mas porque sou eu que preciso dele. Sou eu que preciso dele. Participar do reino do Senhor, participar do reino de Deus é um ato de graça do Senhor. E isso aqui é tão legal, essa parte das crianças, que você sabia, você se lembra
A Amanda aí, que é estudiosa, eu sei que ela já passou por isso. Jesus citou esse salmo também, né? Jesus cita muitos salmos. Mas ele cita esse salmo também, vocês se lembram quando? Sem sair do livro de Salmos, lá Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 16. Jesus estava expulsando os cambistas do templo, aquela famosa passagem que ele expulsa os cambistas do templo. Ele purifica o templo. E é claro, o pessoal lá tá louco com Jesus, né? Quem que só pensa que ele é, né? Quem ele acha que ele é? E eles estão, né? Estão revoltados com Cristo. E Jesus diz no verso 13, olha, Mateus capítulo 21, verso 13. Jesus disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus não pegava leve, não. Os cegos e os mancos aproximaram-se de Jesus no templo e ele passou a curá-los. E as pessoas ficaram em êxtase. Quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, o que as crianças gritavam? Hosana, o filho de Davi! Eles ficaram indignados e lhe perguntaram: o senhor não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Porque chamar alguém de filho de Davi era chamar alguém de rei, descendente da realeza, descendente do trono. Olha o que Jesus responde. Sim, eu estou ouvindo. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Porque o reino de Jesus, o reino de Deus, ele é firmado nos mais vulneráveis, porque a força não está neles, a força está no Senhor. E Jesus cita esse salmo para dizer: sim, vocês acham que eu sou fraco? Vocês nunca ouviram que as crianças é que vão exaltar, e é do louvor delas que importa, é o louvor delas que importa. E aí a gente vai entender quando Paulo escreve assim: eu sou forte quando eu estou fraco. Vocês lembram que Paulo escreve isso? Porque a força vem dele. A força vem dele. E participar do estabelecimento do reino de Deus é um ato de graça. Mas tem mais. Salmo 100. Abre aí no Salmo 100. Salmo 100, a partir do verso 1, o salmista vai escrever o seguinte: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor, o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre nas suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. Em algumas versões vai dizer assim: porque a sua misericórdia. Na minha versão diz: porque o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Uma hora a gente vai estudar só sobre a misericórdia. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que nós somos do Senhor, porque nós somos criados por Ele. Ele não nos criou, como algumas teorias dizem: o Senhor criou e abandonou-nos aqui. Não, não. O salmista crê que nós somos criados pelo Senhor e somos dele. Somos dele. Ele nos fez. E agora a gente vai entender também, porque o salmista ainda não conhecia Jesus, ou achava que não conhecia, mas a gente que já sabe de Jesus, Jesus já veio. Nós somos de Deus porque nós somos criados por Ele, e nós somos de Deus porque nós somos resgatados por Ele. Nós somos de Deus duas vezes. Isso significa que o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Deus quer ter um relacionamento conosco. E vários salmos vão falar sobre Deus sustentando a vida. Salmo 95, Salmo 147. Somos dele. Quando fala somos rebanho do seu pastoreio, somos dele, pertencemos a ele. Pertencemos a ele. Só Deus é digno de adoração porque Ele nos criou, Ele nos resgatou. E aqui tem um negócio legal. Deus não precisa que nós o adoremos porque Ele tem autoestima baixa. Não. Quando nós o adoramos, nós adquirimos valor. Porque quando nós o reconhecemos como nosso Criador,
significa que nós não nascemos por acaso, nós não nascemos por acidente. Eu não sei qual que é a sua experiência de vida, eu conheço muitas pessoas que acham que nasceram por acidente, que nasceram por uma aventura do pai, uma aventura da mãe. Sabe, as pessoas que acham que estão nesse mundo sem propósito. Não, não. Quando eu reconheço que eu fui criado pelo Senhor, que Ele é o meu Criador, então eu ganho valor. Eu recebo valor, reconhecer e adorá-lo, por isso eu recebo valor. Isso, Amanda, nós nascemos para a glória de Deus, para testificar da glória do Senhor. Nós somos criados com um propósito. E mais, nós somos família. Senso de pertencimento. Nós não estamos largados nesse mundo. Não, nós pertencemos à família do nosso Pai Celestial. Eu acho isso bonito demais. O Senhor reina. O Senhor reina. Abre aí Salmo 93. Eu falei que a gente não ia estudar todos os salmos. Não vai dar para estudar todos os salmos, mas a gente vai dar uma passada por boa parte deles. E depois, se você quiser ir anotando, aí você vai, depois no seu tempinho, vai lendo um salmo por dia, com calma, né, com a cabeça tranquila, no momento de silêncio. Aí você vai se deliciando com as declarações do salmista. Olha só, Salmo 93, verso 1. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se. Você lembra que a gente falou na introdução, no nosso primeiro estudo, do paralelismo, da técnica de repetição? O salmista vai usando a repetição para dar ênfase na ideia que ele está passando. Então, olha, vestiu-se de majestade vestiu-se. É para não ter dúvida, E armou-se de poder. O mundo está firme, não se abalará. O teu trono, Senhor, está firme. Desde quando? Desde sempre, desde a antiguidade, desde a eternidade. Tu existes desde a eternidade. De novo, ele usa a técnica aqui da repetição, né? O teu trono está firmado desde a antiguidade e o Senhor existe desde a eternidade. Ou seja, desde sempre. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a sua voz, as águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas, mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. E quem já viu um mar bravo vai dar mais valor porque o salmista está dizendo aqui. E aqui o verso que eu quero destacar. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. O governo de Deus é estabelecido através das obras da sua criação. Eu gosto muito de ver o mar, assim, acho que eu e todo mundo, né? O mar é maravilhoso. O mar é maravilhoso. O mar, diante do mar, assim, eu me sinto pequeno. Diante do mar, eu vejo a grandiosidade do Criador e como eu sou nada diante dele. E através da criação, a gente vê o tamanho de Deus. E através disso, a gente vê que Deus reina. E o salmista está dizendo assim, o Senhor, Deus reina. Olha para a criação, você tem dúvida. O dia que você tiver dúvida da existência do Senhor, numa noite bem escura, olhe para o céu, uma noite bem clara, e dê uma olhada para as estrelas, para a lua, e fala assim, não é possível que tudo isso daqui surgiu por acaso. Isso aqui tudo foi o Senhor que estabeleceu. Olhe para o mar se você tem esse privilégio, a Amanda tem esse privilégio, não sei mais quantos tem esse privilégio. Olhe para o mar e veja a grandiosidade do Senhor. Olha para a beleza de uma orquídea, veja a grandiosidade do Senhor. O reino do Senhor está estabelecido. Deus é soberano no seu reino, mas a gente tem uma pergunta aqui porque incomoda, né? E aqui a gente não está para fazer floreio, a gente está para tentar tornar isso aqui real na minha vida e na sua. Fala assim, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Ele está dizendo que o Senhor é soberano e reina. Agora eu te pergunto, você consegue enxergar isso hoje? Você consegue enxergar os mandamentos do Senhor firmes? Você acha que as pessoas estão guardando os mandamentos do Senhor? Você acha que as pessoas estão guardando a lei do Senhor? Ou o salmista está exagerando aqui quando ele diz que a lei do Senhor é firme e permanece? Porque quando eu vejo as notícias, às vezes me passa a impressão que esse mundo está desgovernado. Que é um ônibus ladeira abaixo, sem motorista, sem freio. A gente vê a guerra
A gente vê a guerra lá em Israel-Palestina, a gente vê a guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente vê a guerra nas favelas do Brasil, a gente vê a guerra nas ruas, a gente vê a polícia, a gente vê a política, e a gente, cadê as leis do Senhor? O que o salmista está querendo? Será que o salmista está errado aqui? Será que ele exagerou de novo aqui? E aqui a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a gente já falou isso várias vezes aqui, principalmente quando a gente estudou o livro de Tiago. O governo de Deus é estabelecido sobre o princípio do amor. E o amor verdadeiro é o amor que dá liberdade. Não existe amor verdadeiro se não existe liberdade. Portanto, o Senhor dá as suas leis e cabe a nós obedecer ou não obedecer. E aqui eu não lembro se eu já falei isso aqui, talvez eu já tenha falado, mas eu vou repetir. Existe um conceito entre nós que é muito errado na etimologia da palavra. O tal do livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar sobre isso? As séries de televisão abordam a questão do livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Por quê? Antes de vocês saírem da live e começarem a me condenar, por quê? Livre-arbítrio. Arbítrio. Arbítrio vem de arbitragem, de arbitrar. Eu gosto muito de futebol. Futebol tem um árbitro. Ninguém gosta do árbitro, né? Mas ele é necessário ali. Ele é necessário ali. O árbitro é que determina o que é certo e o que é errado. O árbitro que determina o que é bom e o que não é ali no jogo, baseado nas regras do jogo, de qualquer esporte. Ele que arbitra, não é o jogador que arbitra, não é o atleta que arbitra. O atleta está ali para obedecer a lei, a regra do jogo. E o árbitro é que determina se está certo ou se está errado, de acordo com a regra do jogo. Quando a gente estuda a criação desse mundo, lá no Gênesis 1 e 2, diz assim, Deus criou isso e era bom. Deus criou isso e era bom. Deus criou isso e era muito bom. E vai chegar um momento que Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem determina o que é bom e o que não é bom é Deus. Não sou eu. Não sou eu, é Ele. Ele determina o que é bom e o que não é bom. Ou, em outras palavras, ele determina o que é certo e o que é errado. É Deus que determina isso. O que ele me dá não é livre-arbítrio, porque eu não tenho condições de determinar o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado. Eu não tenho condição de fazer isso. Deus me dá a liberdade de escolher entre obedecer e não obedecer. Nós somos livres, e aí sim, somos livres para obedecer ou para desobedecer. Não para determinar o que é bom e o que é ruim. Se você pode. Olha, e aqui você fala assim, mas então Deus é tirano? Não, queridos. Quem tem filho pequeno vai entender o que eu quero dizer. Criança aí de 2 anos, pergunto: você tem condições de chegar? Você tem condições de chegar numa criança e falar assim: olha, você vai determinar o seu cardápio, o seu regime alimentar. O que você acha que uma criança de 2 anos vai querer comer todos os dias? Ela tem condições de determinar o que é bom e o que não é bom para ela? Uma criança de 12 anos, se você deixar ela com liberdade de dizer assim, olha, você acha que é bom ir para a escola ou não é bom? Você acha que ela vai querer ir para a escola? As crianças, assim como nós diante de Deus, e a distância de nós para Deus é muito maior do que uma distância entre uma criança de 2 anos para mim, não é determinar o que é bom e não é. É ter a liberdade de escolher entre obedecer ou não obedecer. Então, na verdade, o que existe não é livre-arbítrio, o que existe é liberdade de escolha. E Deus respeita a minha liberdade de escolha. Ele estabeleceu as leis, mas ele respeita o meu desejo de obedecer ou não obedecer. Então, livre-arbítrio, no fundo, o que a palavra realmente significa, não existe. O que existe é liberdade de escolha. Então, não é porque você escolhe alguma coisa que, de repente, aquilo é bom e é certo. Não. Pode ser que você escolha algo que seja ruim e errado. Mas Deus te dá a liberdade de você escolher isso. Mas é claro que se uma criança escolher comer Big Mac todos os dias, se ela escolher, ela tiver dinheiro para isso, escolher comer Mac Lanche Feliz todos os dias, em alguns anos ela estará hiperobesa
estará com diabetes elevado, colesterol estourado. Então, as nossas escolhas também têm consequências. E o mundo parece um trem desgovernado por causa das consequências de más escolhas que a gente tomou. A lei de Deus existe. Ela está firmada. E ela existe para, olha só, ela existe para te proteger de mim e para me proteger de você, do seu vizinho, para nos proteger. A lei existe para nos proteger. A lei é protetora. Portanto, guardar a lei de Deus é sinônimo de sabedoria. Uma hora a gente vai falar sobre isso. E existem leis que Deus não dá liberdade da gente mudar. Por exemplo, a lei da gravidade. Não dá para mudar a lei da gravidade. Não dá para mudar as leis da química. As leis da física não dá para mudar. Algumas coisas que precisam para a vida continuar, Deus não permite que a gente mude. Mas no que depende das minhas escolhas, Deus me dá liberdade para mudar. Para obedecer, desculpa. Para obedecer ou para não obedecer. E é por isso que esse mundo está do jeito que está. Mas a parte boa, a notícia boa, é que isso não vai durar para sempre. Esse mundo desgovernado, aparentemente desgovernado, que não está desgovernado, Deus está no controle. Se não fosse Deus, queridos, a gente já estaria extinto. A raça humana já estaria extinta. Não é mais com o poder que esse pessoal tem de apertar um botão. O mundo ainda existe, você e eu ainda existimos, porque Deus ainda cuida de nós. Mas essa injustiça, esse mundo injusto não vai durar para sempre. Por que não vai durar para sempre? Salmo 75. Salmo 75, versos de 1 a 3. Salmo 75, 1 a 3. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, olha que lindo isso, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Deus vai julgar todas as coisas no devido tempo, no seu tempo. Uma hora a gente podia estudar sobre o santuário, eu acho que seria um estudo bacana para a gente compreender isso daqui melhor. Eu creio que o juízo de Deus está acontecendo. Todos os casos de injustiça desse mundo estão sendo revistos. Deus não vai deixar nenhum caso de injustiça sem ser resolvido. E quando isso terminar, ele volta para nos buscar. E aí o seu reino vai ser estabelecido de fato. Os salmistas acreditavam nisso. Eles acreditavam que Deus que julga. E ele, como ele coloca aqui, no tempo dele. E por que no tempo dele? Porque ele sabe, eu não. Ele é Deus, eu não sou Deus. Eu não sei. Um dia, talvez ele vai me explicar. Provavelmente ele vai nos explicar um dia. Mas hoje ele pede para que eu e você vivamos pela fé. Confiando nele. Que ele sabe o que é melhor. E que as coisas vão acontecer. Salmo 7. Salmo 7. Eu estou tentando ler o maior número de salmos possível aqui. Salmo 7. Não vamos ler tudo, né? Do verso 8 em diante, diz assim, olha, o Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Tenho até medo de falar isso. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios, é o justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Queridos, você teria coragem de orar assim? Senhor, me julga de acordo com a minha justiça. Já pensou isso? Eu não conheço seus pensamentos, você não conhece os meus pensamentos, mas eu tenho certeza que se eu chegasse para qualquer pessoa aqui, ó, Iressa, vamos colocar seus pensamentos agora em tela cheia aqui, ó, tudo que você pensou durante o dia, para a gente ver o que você falou, eu duvido que alguém deixaria. Eu duvido que alguém deixaria. Eu não deixaria. Eu me envergonharia de algumas coisas. Porque nós somos assim. Mas o salmista diz, é misericórdia. O salmista diz, julga-me de acordo com a minha justiça. Por que o salmista faz uma aliança doida? Faz uma oração louca dessa. Porque o salmista confia na aliança que Deus estabeleceu. Olha que coisa louca isso daqui. Jesus não havia vindo ainda, o Messias não havia vindo ainda. Jesus veio
pagou o preço que eu não posso pagar, cumpriu a parte da minha aliança, que eu não posso cumprir. E hoje eu posso orar desse jeito, Senhor, julga-me de acordo com a minha justiça, se eu estiver justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Não pela minha justiça, porque a minha justiça, a Bíblia diz que são trapos de imundícia. Mas se eu estiver justificado por Jesus, se eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal, como meu substituto na cruz, então quando eu me apresento diante de Deus, a Bíblia diz que eu me apresento como alguém justo, porque Deus não mais me enxerga, mas enxerga o próprio Cristo. Enxerga o próprio Cristo. Quando Deus estabeleceu a aliança, ele estabeleceu a aliança para sempre. Só que o homem sempre quebra a aliança, sempre quebra a sua parte da aliança. A história de Israel todinha é o homem quebrando a aliança, quebrando a aliança, quebrando a aliança. Jesus vem e cumpre, como ser humano, ele cumpre a nossa parte da aliança. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Jesus cumpriu a minha parte da aliança. E é por isso que a aliança com Deus não se quebra. A aliança com Deus é eterna. Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105, a partir do verso 7. Isso, a partir do verso 7. Vou correr um pouquinho aqui. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Glória a Deus por isso. Por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó. A aliança que Deus fez lá atrás é a mesma de hoje. A aliança se estende, a aliança de uma promessa de uma nova terra, de uma nova vida, se estende para mim, se estende para você. Não porque eu sou justo, mas porque Jesus é justo. E em Jesus, Deus, eu estou firmado na aliança com meu Pai Celestial. Eu estou firmado na minha aliança com o Pai Celestial. E aí alguém vai dizer assim, mas como é possível se eu sou tão teimoso e se eu não consigo guardar a lei de Deus, eu não consigo fazer as coisas que Ele pede para mim fazer? O ideal do Senhor é gravar a sua lei no nosso coração. Eu, quando falo coração, você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Na mente. Deus, essa é a nova aliança. A aliança que agora ela saiu das tábuas de pedra e ela agora é gravada no coração do ser humano. E quando a lei está gravada no coração, algo acontece. Salmo 19. Salmo 19. Quando a lei está no coração, acontece algo maravilhoso. Salmo 19, a partir do verso 1. E de novo a ideia vai se repetindo, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. E aqui, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Gente, isso aqui é tão fantástico. Sem discurso nem palavras. Porque quando a lei de Deus está gravada aqui, eu não preciso nem falar. Isso transborda. Isso transborda em atitudes, em palavras, a maneira como eu falo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu trato as pessoas. Isso transborda e as pessoas veem que tem alguma coisa diferente em mim. Eu não preciso nem falar, mas mesmo sem eu falar, a voz de Deus ressoa. As palavras dele alcançam os outros, porque a lei está gravada no coração. Quando eu vivo essa vida de aliança com o Senhor, isso transborda, é visível. O seu comportamento dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você, as pessoas que convivem com você, elas vão entender, vão perceber que tem alguma coisa diferente. Não porque você é um estranho, um esquisito, não, mas porque elas veem algo em você que elas queriam ter para elas. Elas veem algo na sua família que elas queriam ter na família delas. E assim elas abrem um caminho, uma porta gigantesca para que elas também entrem num relacionamento de aliança com o Senhor. Eu não posso terminar sem ler duas passagens aqui do livro de Jeremias. Jeremias está um pouco para frente aí do livro de Salmos. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Só para ilustrar isso que a gente está falando aqui. Jeremias 31,
Verso 31 em diante. Então, Deus está falando, olha, estão chegando os dias quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não vai ser como a aliança que eu fiz no passado, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Lembra, gente, que a gente está aqui no Velho Testamento, hein? Antes de Jesus. Porque a aliança, na verdade, sempre foi a mesma. Não mudou. É o mesmo Deus, mas isso é um assunto para uma outra hora. Não será como a aliança que eu fiz no Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o senhor deles. Mas é essa aliança que eu vou fazer com vocês. Olha o verso 33. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. A lei vai ser gravada no coração. E olha, ali não para. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando a lei estiver gravada no meu coração, quando a lei estiver gravada no seu coração, Mônica, no seu coração, Vitória, no seu coração, Márcia, Amanda, Ana Paula, Rosângela, Iressa, quando a lei estiver gravada no nosso coração, eu não vou mais precisar pregar para você, você não vai mais precisar pregar para mim, porque nós viveremos os mesmos princípios. Esse é o ideal de Deus para a humanidade, que a lei esteja gravada no nosso coração, para que as pessoas possam conviver, mesmo que eu nunca tenha falado nada para vocês, mesmo que você nunca tenha falado nada para mim, mesmo que você não fale nada para o seu vizinho, nós vamos conhecer o mesmo Pai, vamos viver de acordo com os mesmos princípios. Esse é o ideal de Deus. Aí sim o reino de Deus será plenamente estabelecido. Mas tem uma passagem que completa essa, se é que eu posso falar desse jeito, que é Jeremias capítulo 3. E aqui, na minha humilde opinião, fica ainda mais lindo. Jeremias capítulo 3. E desculpa se eu me empolgo um pouco, porque eu acho isso aqui bonito demais. Jeremias capítulo 3, a partir do verso 15. Deus, de novo, está falando do seu propósito, da sua vontade, né? Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Vocês não vão nem pensar nisso, nem vão se lembrar da arca, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Porque naquela época, vocês chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o seu nome. Aí a gente vai lá para Apocalipse 20, 21, vai falar sobre a nova Jerusalém, né? O ideal do reino de Deus. Por que ele fala que a gente não vai mais se lembrar da arca, não vai mais precisar da arca? O que havia dentro da arca da aliança? Vocês se lembram? O que havia dentro da arca da aliança? Você for lá no Êxodo, quando Deus determinou que se construísse o santuário, dentro da arca havia a lei de Deus, as tábuas da lei de Deus, a vara de Arão que havia florescido e depois o maná. Isso estava dentro da arca. A arca era o depositário da lei. Por que não haverá mais arca? E por que ninguém vai sentir falta da arca? Sabe por quê? Porque a lei não está mais em tábuas de pedra. A lei vai estar no coração. Portanto, minha amiga, você é a arca. Você será a arca. Nós podemos ser a arca da aliança do Senhor. Quando a lei está gravada no nosso coração. Quando a lei está gravada na nossa mente. Quando o Senhor reina soberano na minha vida. E as pessoas vão perceber isso. E quando elas quiserem saber mais e se entregarem ao Senhor, elas também serão arcas. E um dia, quando o reino de Deus for plenamente estabelecido, nós vamos viver nessa sociedade que o Senhor idealizou para nós. Até no momento, a gente tem que ir pela fé. Confiando que Deus é soberano, que no devido tempo a justiça será feita, mas jamais, assim como o salmista, jamais desconfiar da soberania e do cuidado de Deus. Afinal de contas, ele disse, nós somos dele. Somos dele. E somos muito preciosos para ele. Que o Senhor nos abençoe. Em breve o reino de Deus vai estar completo. Jesus vai voltar. E a gente vai viver para sempre com ele. Enquanto isso não acontecer, a gente vai vivendo relances do reino de Deus, tentando estabelecer e viver pelos seus princípios aqui mesmo.
Que Deus abençoe cada um de vocês, que nos abençoe e que a gente consiga viver esse ideal todos os dias. Esse é o momento em que vocês falam, de repente você viu alguma coisa que a gente não viu, você tem um outro destaque, tem alguma coisa que te chamou a atenção. A palavra está com você, Amanda. Não tem nada para falar, não, gente. Vou voltar a repetir a mesma frase. Preciso digerir. Foram muitas informações faladas. E para mim é o primeiro, né, que eu estou conseguindo acompanhar. Então eu vou passar a palavra para quem desejar compartilhar, tá? Pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha, que aí vai fazendo a filinha para ir falando, tá, gente? Já vi muitos estudos com o Wesley, né? Mas hoje o Wesley se superou, viu, gente, com esse tema. É muito bom participar desse grupo. Hoje quase eu ia perdendo, mas a Amanda me ligou, eu estava procurando um documento, e aí ela disse, mãe, eu estudo com o Wesley. Eu digo, já estava indo. E é sempre maravilhoso ouvir, né? Quanto Deus é cuidador da gente, né? Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente possa ter êxito, né? Para a eternidade. E é a gente mesmo que se enrola, é a gente mesmo que faz a confusão, mas ele é muito maravilhoso, ele é misericordioso demais, e a todo instante a gente tem que louvar e adorar ainda é pouco, por toda a nossa vida. Amém. Amém. Obrigado, Analice. Boa noite, gente. Boa noite, Wesley. Boa noite. Muito obrigada pelo estudo, como sempre. Mas das várias coisas, né, que você falou, fica até difícil escolher uma, mas uma das coisas que você destaca, às vezes a gente esquece, é porque eu vejo isso muito, por exemplo, na minha igreja, quando a gente, muito professora de EBF, de EBD, assim, para criança, a gente olha para o Antigo Testamento, né, e conta as historinhas, aí conta Davi, conta não sei o quê e tal, e às vezes a gente acaba não se atentando como, na verdade, o Antigo Testamento nos mostra o quanto nós somos ruins, né? O quanto, na verdade, a gente descumpre o tempo inteiro aquilo que Deus mandou, e aí Deus tem que fazer a parte dele e ainda mandar o filho para fazer a nossa, né? Porque nenhum homem foi capaz de cumprir a parte, né? Que seria, vamos dizer aí, a nossa parte do acordo. Então, é sempre para nos mostrar a nossa dependência assim, do Senhor e de quando nós precisamos dele para tudo, né? Inclusive para nossa salvação, né? E eu acho muito lindo quando você fala, né, de que essa aliança é uma aliança que não vai se quebrar, porque muitas vezes a gente, como cristão, às vezes a gente vive com muita insegurança, né, em relação à nossa salvação, a gente, né, nos constrange muito por conta dos nossos pecados. Você pensa, cara, como que Deus, como é que eu vou para o céu? Como que Deus vai me escolher, né, e tal. Mas a gente só confia nessa aliança e de que realmente um dia estaremos lá porque é Ele, né? É por meio dele, foi Ele que fez, foi Ele que cumpriu, não é pela nossa força, não são os nossos méritos, mas os méritos de Cristo. Então, acho que isso dá muita paz para o nosso coração, dá muita alegria, muita confiança e nos faz realmente render a nossa vida ao Senhor, né? A gente não tem outra escolha a não se render realmente em forma de agradecimento por tudo que Ele fez. Perfeito. Você viu no primeiro salmo que a gente leu? São as crianças, os recém-nascidos, sobre o qual o reino de Deus está firmado. Curiosamente, são os mais dependentes. Portanto, eu como criança, eu como recém-nascido, Deus me escolhe para ajudar na expansão do reino dele, mas eu dependo dele 100%. Como um recém-nascido depende 100%. Olha que coisa louca isso, não é? É graça demais, é muita graça mesmo. Mais alguém, galerinha? Tô achando a Deise e a Rosângela tão calada hoje, tá muito estranho. Olá, não tá, pessoal, é que eu Wesley? cheguei, que eu peguei o finalzinho, mas eu peguei agora um pedacinho de falando assim, que foi libertador, falando que Jesus fez a nossa parte do acordo. Então não é por nada que a gente faça, não é porque, eu tô bonzinho, eu fiz um jejum, não é por nada que a gente faça,
ele já fez, o que a gente pode fazer é para a gente se aproximar mais, ter mais intimidade com Deus, conhecer Ele mais. Mas não é nada que eu faça vai mudar isso, né? Só vai mudar se eu realmente aceitar e reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Isso é que pode mudar alguma coisa, nada do que eu faço. Porque muita gente fala assim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca quando você está falando do amor de Deus, né, do amor ao próximo. Mas eu sempre fui bonzinho, eu sempre fiz. Não importa o que você fez, não importa se você. Eu dei uma verba grande para uma instituição de criança ou de. As pessoas questionam muito aquilo, elas pesam muito aquilo que elas fizeram em prol do reino para, tipo assim, se justificar de uma certa forma de algumas coisas. Mas é muito interessante ver nada, não é por nada que a gente faça. E isso, de uma certa forma, é libertador. Saber que não é nada do que eu faço que vai fazer a diferença ou atrair o amor de Deus, é porque a Ele aprouve fazer a minha parte, morrer no meu lugar, e eu tenho que realmente procurar me aproximar mais, chegar mais perto dele, me chegar tudo que eu possa fazer. Na verdade, tudo que às vezes eu penso que faço para estar perto de Deus, para merecer a atenção de Deus, redunda para mim, porque quem é beneficiado sou eu, não é Deus. Deus não precisa, né? Então, quem é beneficiado sou eu, se eu busco ter mais intimidade, se eu busco a palavra, se eu quero estudar, se eu quero aprender, se eu quero conhecer mais os desejos, a lei do Senhor, para que elas sejam gravadas no meu coração. O retorno é só para mim, o benefício é só meu, porque Deus já fez o que eu deveria ter feito, o que eu não poderia fazer. Então, isso é tremendo, isso assim, é muito libertador de você soltar as amarras, às vezes, de condutas. Às vezes a pessoa fica dentro da caixinha, né? Não tem que ser assim, é assim que eu vou agradar a Deus, é assim que eu vou ter o benefício, vou ter a atenção de Deus ou algum milagre de Deus. Não é isso. Deus conhece o teu coração, Ele quer um coração puro. Né? Então foi muito libertador quando ele colocou de uma maneira assim tão simples. Deus foi lá e fez a tua parte. Então foi o que mais que eu tenho que fazer, né? Só amar. E não é bonito a gente ver que o Velho Testamento é graça também. Sempre foi graça. Nunca foi pelas obras de ninguém. É sempre graça, porque mesmo no Velho Testamento, antes da cruz, haviam sacrifícios. E aí, por isso que eu insisto na questão do santuário. Uma hora que a gente estudar sobre o santuário, a gente vai entender melhor isso para quem não conhece. Sempre foi graça. Sempre foi graça. E, de novo, Rosângela, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Isso é maravilhoso também. É verdade. Mas às vezes a gente entra numa roda viva, às vezes assim, numa mesmice, né? E aí a gente pensa assim, é muito maravilhoso quando a gente lê a palavra, é uma coisa que você já leu milhões de vezes. Cada vez que você lê, você enxerga algo diferente, uma revelação nova para aquele tempo que você está vivendo, para aquele momento, aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Então, eu acho maravilhoso que quando você estuda, ou lê, ou para preparar uma aula para transmitir, você é apenas um instrumento daquilo que Deus quer ressalvar na sua palavra para que a gente possa ser despertado naquilo que a gente ainda não viu, né? Então, isso é tremendo, né? Porque você não vai acrescentar de você mesmo, porque é a palavra que transforma, que faz a diferença. E ela começa em você, né? Por isso que eu vejo a tua empolgação, que quando você se empolga, fala, desculpa a empolgação, não, porque antes de nós sermos lavados, você está sendo lavado primeiro, está passando por você primeiro. Antes da nossa ficha cair, a tua já caiu, então é tremendo isso. Muito obrigada. Fechou então, galerinha? Vou Só pedir gratidão.
Rosângela fazer a oração de encerramento. Graças te damos, Senhor. É tão maravilhoso a tua palavra, o despertamento de cada dia que nós sentamos para estudar, para trocar, para ouvir. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fala aquilo que está no teu coração, para os nossos corações, no dia que se chama hoje. O Senhor que abre nossos olhos, nos despertar, nos trazer à existência coisas que talvez estejam esquecidas. E é tão bom, Senhor, é tão bom esse amor, porque é o Senhor que é o nosso professor, o Espírito Santo, que nos ensina. E nós somos gratos pela vida de cada um que aqui está, porque é mais um parceiro é mais uma mão dada nesse reino incrível que o Senhor fez para nós. E nós agradecemos, Senhor, para aqueles que estão bem intencionados, estão aqui porque querem aprender, porque querem ser melhores e muito mais pela vida do Wesley. Senhor, que compartilha daquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida dele. Amém. Que o Senhor possa abençoar, multiplicar a sua vida, a sua família, a sua casa, de cada um que aqui está, que o Senhor possa gravar com fogo essas palavras nos nossos corações, a tua lei, Senhor, a tua lei de amor nos nossos corações. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês tenham uma semana Amém, gente. abençoada. Ó, então é isso. Dia 14 de março, né, o nosso próximo encontro, nesse mesmo link, no mesmo horário. E aí é isso. É hora de dar tchau. Ninguém quer ir embora. Tem que dar tchau. Vamos fazer Mas o pão pode de ficar queijo. aqui. Vamos tirar o pão de queijo do forno agora. Tchau, gente. Uma boa semana. Tchau, gente. Até a Boa próxima. semana. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Agora que eu tô